parei assim no meio da pista, eu encostei o carro e digo, essa vez uma coisa, eu vou parar de perseguir essa moça. Porque vai que eu chego nessa casa, ninguém está sabendo de nada, né? E depois ela fica com raiva de mim porque descobre, sei lá, não quero me envolver. Na verdade, eu gostaria de começar pelo começo, né? Que o começo é quando surge a ideia. Porque eu costumo dizer que um escritor como eu vivo de estalos. Eu estou escrevendo uma coisa e dá um estalo, surge um tema novo, uma coisa interessante, né? E aí a ideia começa a tomar forma. Eu tenho uma amiga que ela costumava muito me contar sobre a menina vampiro, falar da menina vampiro, dizer que ela tinha sido feita, tinha matado não sei quantas pessoas, que tinha ido ser estudada no Rio de Janeiro, aí disse um monte de coisas e eu fiquei impressionado, e que tinha bebido sangue depois que matou parte da família. E eu fiquei curioso com essa história e resolvi aprofundar. No caso do 1550, comecei a querer escrever sobre essa história, comecei a descrever a menina sem nem conhecer. Eu digo, como é que será essa garota? Não sabia nem como ela era, nem como parecia, nem nada. Aí resolvi ir na penitenciária feminina, descobri que ela estava na penitenciária feminina, fiquei louco, né? Digo, rapaz, a moça está muito mais perto de mim do que eu imaginava. Em 2015, a gente teve a honra de fazer a matéria mais acessada nesta década nos sites aqui de Teresina. Quando a gente foi contar a história dos meninos do estupro coletivo lá de Castelo do Piauí, que aí gerou manchete do UOL. O menino da Veja veio fazer em cima disso. Por quê? Porque a gente não conta as histórias que estão lá. Quem eram esses menores? Era um que era filho de uma prostituta, o outro, o irmão mais velho, que é doente mental, estuprava as irmãs de 4, 5 anos de idade. O outro pai passou a vida agredindo a mãe, e o outro, todos tinham no máximo a sexta série, todos eram consumidores de droga, e todos o Estado virava as costas, a sociedade virava as costas, e a sociedade continua virando as costas. São reflexões que a gente precisa fazer. O livro, vou pegar bem aqui um exemplo, o livro ele não só tem dois lados, esse livro, por exemplo, ele tem 5, 6 lados, fora o lado de dentro, cada página é uma história, então nós precisamos desvelar. Aí fui lá na penitenciária, não deixaram eu ver ela, porque ela estava numa cela sozinha, não podia ficar com colegas que eles não permitiam, porque nenhuma queria ficar com ela na mesma cela, com receio de acontecer alguma coisa. Né? E aí eu descobri que o processo dela está em Floriano. E procurei um defensor público aqui chamado Ulisses Brasil, fui lá com o doutor Ulisses, doutor, me acesse lá a Defensoria Pública de Floriano, ou o fórum lá de Floriano, para eu ter acesso a esse processo. O processo é público, não é um processo, não corre segredo de justiça. Aí eu fui bater em Floriano com a autorização dele, cheguei lá, tirei cópia do processo e voltei para cá, assim como se eu estivesse carregando um recém-nascido, sabe? Aquele cuidado com o processo. E comecei a ler exaustivamente aquela história, ainda aí a investigação começa assim, né? Você ir juntando as peças para poder montar o quebra-cabeça. E aí descobri que o juiz do caso foi o doutor Antônio Noleto. Hoje ele é presidente do Tribunal do Júri, aqui em Teresina, doutor Noleto, e ele me deu até a honra de fazer o prefácio do livro. Ele era juiz da infância e da juventude na época em que a garota matou, lá na cidade de Floriano. E ele teve com ela, conversou com ela, entrevistou ela teve com ela logo depois que ela foi presa. E aí eu comecei a juntar as peças. E fui vendo no processo quem eram as pessoas mais importantes. Eu digo, eu preciso conversar com essas pessoas. Os vizinhos que chegaram no momento do crime, ou logo após o crime, né? Os vizinhos que acolheram a menina que desceu a rua com ela, as familiares, etc. Aí fui bater em Floriano várias vezes para poder
começar a entender a história. Eu entrevistei mais de 50 pessoas para poder ir entendendo o que aconteceu. Em Castelo do Piauí, a história não foi contada das meninas, que são vítimas de uma monstruosidade, de um crime assim que até hoje choca o Brasil e que infelizmente é mais comum do que a gente pode imaginar. Os estupros coletivos, eles continuam existindo. Ou seja, as mulheres ainda continuam sendo alcoolizadas, continuam sendo drogadas e continuam sendo viciadas e muitas vezes filmadas e ou fotografadas. 4 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos foram brutalmente agredidas, estupradas e, em seguida, jogadas do alto de um penhasco no norte do Piauí. As adolescentes foram transferidas em estado grave para a capital, Teresina. 4 suspeitos, todos menores de idade, foram apreendidos. O líder do grupo conseguiu fugir. No caso de Castelo, a gente se inspirou numa matéria que saiu no jornal Extra do Rio de Janeiro, em que contou-se o outro lado. Quem era esse menino que já tinha... Um menino lá, ele tinha esfaqueado uma pessoa, e aí ele tinha sido preso por uma milícia de pit boys e tinha sido acorrentado. Quem era esse menino? Um menino que já tinha sido preso centenas de vezes, que o Estado tinha virado as costas, que a sociedade tinha virado as costas. Então, vamos lá em Castelo, bora. O processo foi, primeiro, entender o que é Castelo do Piauí. Quantos habitantes tem essa cidade, qual o perfil socioeconômico, qual o perfil educacional, e a gente começou a ver alguns dados gritantes. Quem é a polícia de Castelo? Os policiais de uma cidade pequenininha do interior do Piauí é o mesmo contingente da polícia de um país como a Jamaica. Então, por aí você tira como funcionam as políticas de segurança. 0. Como são as políticas educacionais? É um dos municípios do Piauí que tem o maior número de abandono da escola. É um dos municípios do Piauí que tinha o maior número de questões de problemas sociais, alcoolismo dos pais, tudo. Então, esses meninos eram um reflexo. E aí nós fomos, vamos lá, 100 horas para voltar, 100 dias para voltar. Vamos lá na casa de cada uma deles e vamos chegar lá e contar a história. E para nossa surpresa, ninguém tinha ido lá atrás dessas pessoas. Eu me lembro de uma reportagem que eu fiz, que depois que eu digo, meu Deus, como é que eu me meti num lugar desse? Na região do sul do estado, e era uma pista clandestina que uns traficantes tinham feito para baixar avião, para fazer o tráfico de drogas, e um avião desse tinha caído no meio do mato. Eles iam pegar uma droga que estava lá no meio do mato, e a gente estava sem a polícia, e estava eu e minha equipe. Aí depois eu fiquei, meu Deus, se esse bandido tivesse escondido aqui na mata, volta para pegar a droga, aí encontra a gente mostrando a droga do cara no meio da mata, que ele pode vir tiro de qualquer lado e você não sabe onde é que veio o tiro. Aí eu me coloco e digo, meu Deus, isso eu não deveria ter feito. Poderia até ter ido para lá, mas com o apoio da polícia. Mas isso acaba que, quando você começa a trabalhar, começa a ter um pouco mais de experiência, você vai entendendo melhor o que você tem que trabalhar realmente com mais segurança. Né? Vai que eu me encontro com a pessoa errada, no lugar errado, no lugar errado. Então, assim, eu acho que acaba você não tendo risco. Ou então você vai fazer uma matéria, você pega um aviãozinho pequeno. Aí a gente queria um avião mais barato não tivesse. Geralmente o mais barato não é o mais seguro. Eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu sou a notícia. O avião cai com jornalista. Você acaba tendo algumas matérias de risco, outras não tem risco nenhum. Imagina só, tu tem 5 horas por dia de trabalho, a tua empresa não te paga hora extra, a tua empresa não te dá incentivo, então você termina fazendo uma coisa, você termina sendo um apertador de botão. Aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, que ele passa o dia lá na engrenagem lá, aquilo ali, quando o jornalista começa a ser aquilo ali, ele começa a perder sua razão de ser. Eu defendo a tese que todo jornalismo ele não deixa de ser investigativo, porque a partir do momento que você vai pegar uma pauta, que você precisa apurar, aprofundar, você de uma certa forma está investigando, você está tentando ter todas as informações para poder passar essa informação da melhor forma, da forma mais correta. Agora, existe um jornalismo investigativo de fato, que é o que é feito muito bem por alguns repórteres ou jornalistas, melhor, alguns jornalistas, como repórteres e produtores, que eles passam trabalhando nessa pauta e investigando de fato. Passam anos e anos investigando uma pauta, assuntos que muitas vezes não devem ser mostrados, as pessoas querem esconder,
E eles se dedicam a esses assuntos. Eu acredito que existe jornalismo investigativo de fato. E no Fantástico, a gente, que é onde eu conheço alguns, né? Tive a oportunidade de fazer o curso com alguns. E de fato, quando você vê as experiências que eles apresentam, a gente vê como é difícil fazer o jornalismo investigativo, como ele te coloca numa situação, muitas vezes, que você precisa deixar de fazer algumas coisas, como, por exemplo, aparecer na televisão, aparecer na tela, para poder conseguir a reportagem, para poder preservar a vida e a vida da própria família. Então, assim, eu acho que um grande exemplo de jornalista investigativo é o Eduardo Faustino, que há anos está na Globo fazendo reportagens e a gente não conhece nem o rosto dele, você não sabe nem como é que é a cara dele, né? E que ele vem fazendo esse trabalho de uma forma, assim, com muita responsabilidade, com muito trabalho e que vem procurando assuntos que muitas vezes eles não estão tão fáceis assim do nosso mundo. Ninguém quer falar sobre esse assunto. Uma coisa é quando você vai entrevistar uma pessoa e ela tem interesse em falar sobre aquele assunto, né? Quer falar, quer mostrar. E aí esse jornalismo ele fica fácil. Agora aquele jornalismo que ninguém quer que ele apareça. Todo mundo quer que ele esconda. Aí você imagina trabalhar numa situação dessa? Então, o que eu diria a respeito de jornalismo investigativo é que quando você investiga, fica muito fácil de você escrever sobre aquilo, porque você só não escreve sobre o que você não domina. Então, quando você começa a investigar, você vai juntando peças, vai lendo arquivos, vai conversando com pessoas, a história vai se formando na sua cabeça. Antes de tudo, né, você não pode começar a escrever sem fazer uma pesquisa preliminar, sem se informar, sem se abastecer de informação, para quando você sentar no computador, as coisas fluem com muita facilidade, depois que você tem essa percepção, né? Você tem esse entendimento do caso que você está querendo investigar. Mas a recomendação é essa: pesquisar muito, esgotar todas as fontes e não cometer injustiças. Não botar palavra na boca das pessoas, não colocar fatos que não aconteceram e procurar provar tudo aquilo que você está dizendo. Então, é um grande desafio. Eu acho que o jornalismo investigativo ele é caro, ele é trabalhoso, ele não é fácil e muitas vezes ele não é tão reconhecido, né? Porque a pessoa acaba não ganhando a fama, os holofotes, assim, não aparece, né? Não é como eu que faço jornalismo e aí aparece e todo mundo acha que tudo aquilo que eu fiz fui eu que fiz. Esquece que por trás daquele trabalho que eu fiz tem um editor, tem um produtor, tem uma gama de profissionais. E finalmente entrevistei ela, né, lá em Demerval Lobão, onde ela estava morando. Ela havia sido solta por força de um habeas corpus, implantado pela Defensoria Pública. Brasília lá, a turma de Brasília lá concordou e ela foi solta, depois de 11 anos presa, né? Eu fui bater lá na cidade que ela estava e foi um dilema para conversar com essa moça, né? Eu morrendo de medo, achando que ela podia voar no meu pescoço. Mas não é assim que os psicopatas vivem, né? O psicopata ele é muito calculista, ele não tem amigos, ele não tem sentimento por ninguém, ele não tem arrependimento, mas ele está na dele ali. Um dia ele lhe pega, se for para pegar, né? Mas conversou comigo uns 40 minutos, muito tranquilo. Foi um dilema assim, porque foi muito engraçado até, né, todos os momentos. O fato é que depois que eu conversei com ela, terminei a história e eu soube que ela não estava mais em Demerval Lobão. Aí eu fui atrás dela, né, procurando. Descobri que ela estava morando por trás da penitenciária num conjunto habitacional, com uma senhora, um rapaz e uma garota, uma criança. E aí, quando eu estava a caminho de lá, eu resolvi parar. Parei assim no meio da pista, eu encostei o carro e disse: essa vez uma coisa, eu vou parar de perseguir essa moça. Porque
vai que eu chego nessa casa e ninguém está sabendo de nada, né? E depois ela fica com raiva de mim porque descobre, sei lá, não quero me envolver. Mas aí eu tive notícias há pouco tempo, me dado até pelo próprio Dr. Noleto, dela. Ele encontrou, por acaso, ele encontrou com ela, cuidando de uma criança, né? Morando numa casa, num apartamento ali. E aí depois o doutor Noleto chegou para essa família e disse, olha, vocês sabem quem é a moça que vocês estão dando guarida lá para cuidar. Aí o rapaz veio bater aqui, o avô da menina veio bater aqui na livraria para comprar o livro, para ele entender o caso. Aí a menina, quando viu que o doutor Noleto havia descoberto onde ela estava, ela fugiu da casa, ela foi embora da casa que ela estava morando. Então, hoje ninguém sabe onde ela anda. Eu já tive contatos com alguns outros familiares dela que moram em Brasília, mas do primeiro casamento do tio dela, que não morreu porque não chegou a tempo. Ela matou parte da família e se escondeu e esperou por ele. No jornalismo literário, você pode florear, você pode vivenciar outras questões, mas sempre no sentido da verdade, de contar uma história, não necessariamente no modelo da pirâmide invertida, que é início, meio e fim, mas contar uma história de uma forma diferente, cujo qual também defendo. Uma curiosidade, durante muito tempo da minha vida jornalística, que este ano completou 20 anos, eu fui contra o jornalismo literário. Mas hoje eu vejo que é uma das formas das pessoas lerem, é uma forma das pessoas consumirem, porque a gente está de saco cheio, e muitos dos consumidores de informação estão de saco cheio de pegar aquele negócio e ver, aconteceu isso, e não tem um aprofundamento. Então, é o jornalismo literário que vai transpor. A gente tem que prestar atenção que há uma diferença muito grande entre o jornalismo dito investigativo e o jornalismo dito literário. O literário ele vai flertar mais pela forma de contar essa história. E o jornalismo dito investigativo, ele é contar uma história com uma profundidade que toda notícia merece ser enveredada, em voltar a fazer o velho e bom jornalismo em todas essas duas interfaces. A pós-verdade é o chamado jornalismo de WhatsApp, em que a gente acredita, muitas vezes a gente pega um dispositivo móvel desse aqui e acredita que alguém morreu, que alguém viveu, que alguém ressuscitou e não volta ao bom e velho jornalismo no sentido da apuração. Então, há essa diferenciação e essa diferenciação que a gente tem que atentar, principalmente não para o consumidor de informação que diariamente usa o WhatsApp para mandar centenas ou milhares de mensagens, mas para nós que mediamos essa informação. Talvez esse seja o grande desafio para quem está fazendo jornalismo hoje, principalmente para quem quer fazer o bom jornalismo. Você pode me perguntar, o que é o bom jornalismo? É o jornalismo que fala a verdade. É a mediação nua e crua dos fatos. Podendo usar o jornalismo literário, sim, mas nunca mentindo, nunca omitindo, nunca trabalhando o assassinato de reputações, que é o que, infelizmente, boa parte do jornalismo contemporâneo vem fazendo. E, infelizmente, boa parte das pessoas que vem fazendo isso vem saindo da própria academia. Esse portal de notícia começou a dizer que era um engenheiro de Teresina. Primeira informação que saiu, notinha. Ora, se 3 engenheiros são do Ceará, da Macrobase, e o outro é o Givago, quem é o engenheiro de Teresina? Aí no outro dia ele botou, o engenheiro é de família rica, poderosa, de políticos, né? Aí foi fechando o cerco, formando a cabeça da sociedade. Aí a sociedade começa a especular, quem é. Até que no dia 31 de agosto, 6 dias depois, saiu essa manchete, porque o GPS a que a manchete se refere era de uma outra pessoa, um advogado que estava sendo investigado pela polícia, que tinha telefonado insistentes vezes para Fernanda nessa madrugada. Ele ligou 6 vezes para ela. Inclusive, ligou depois que ela já estava morta. A polícia recuperou essas ligações e começou a rastrear o carro dele e o celular dele para saber onde ele estava no momento dessas ligações. Em todos os tempos, nunca um crime como o da estudante Fernanda Lages Veras despertou tanto a atenção da opinião pública e produziu tantas e tão diferentes versões, tendo como fontes de dados a internet, as mensagens telefônicas e os celulares. E é claro, sem falar da mais antiga fonte de divulgação que existe, o boato. Eu acho que ali foi mesmo uma queda mesmo que ela levou, caiu. Os indícios indicam que é assassinato.
Todos os boatos se referem à morte, ainda em circunstâncias misteriosas, da estudante universitária Fernanda Lages Veras, encontrada morta por volta das 5h30 da manhã, no canteiro de obras do que será a nova sede do Ministério Público Federal. Hoje, o que é que se espera? Que o Ministério Público tome uma posição. O processo ainda está em aberto. Ou ele indicia alguém, ou ele pede novas diligências, ou ele arquiva. O doutor Malato, que assumiu o caso, pediu novas diligências para a Polícia Civil. Não sei se ele ainda está aguardando para ele poder tomar uma posição e a sociedade está querendo que o Ministério Público se posicione. Em relação à investigação, esse trabalho foi 1 ano de pesquisa, foi um trabalho que deu muito trabalho. Eu não posso, nesse trabalho, cometer nenhuma irresponsabilidade jornalística. Tudo o que está dito aqui disseram, tem muito pouca opinião minha dentro desse caso. Esses jornalistas que estão citados aqui, eles terão que responder pelo que disseram na época. Muitos se arvoraram de conhecedores do caso. Eu tive 3 reações só em relação a esse livro. 3 pessoas, foi nem contestação, foi comentários bobos que saíram. Um chegou a dizer que como é que eu boto o título do livro de O Boato se a morte da Fernanda Lages é uma realidade, não é um boato. Eu digo, olha, eu vou mandar um livro para você, eu disse, né? Porque você não entendeu. Seria muita ingenuidade minha passar 1 ano estudando um caso desse para concluir que ela é um boato, a morte da moça, né? O boato é outro. O boato não é isso que estão especulando, né? E aqui no Piauí eu acho que a gente ainda precisa aprender muito sobre jornalismo investigativo. Eu acho que tem muitas coisas aqui que merecem pautas de investigação, mas também merecem que profissionais se dediquem mais, tenham mais vontade de fazer esse tipo de trabalho. Queridas e queridos jornalistas que talvez vejam esse documentário, você está satisfeito por ganhar menos de R$2.000? Eu não estaria. Eu não estaria satisfeito. E o jornalista merece ganhar muito bem. Agora, infelizmente, o que a gente vê em boa parte dos meios é essa lógica mercadológica. Não serão os proprietários que irão alternar essa lógica. Mas se nós, através da união, de participação do sindicato, de ler mais, de se qualificar mais em uma língua estrangeira, de se qualificar mais em cima de tecnologias, de se qualificar mais em cima das tecnologias atuais, de cidadania, de participação, de interação, de interatividade.